Bom dia, gente. Todos estão felizes por estar reunidos como povo de Deus. Antes de ir para a leitura, eu queria fazer uma introdução, aí a gente lê o texto. Meu avô, seu Getúlio Bittencourt, era um excelente assador de churrasco. Para quem não sabe, eu sou gaúcho, mas além de ser gaúcho, meu avô era um excelente assador de churrasco. A sua maior alegria era reunir os seus 9 filhos ao redor de uma mesa e preparar um bom churrasco para ele, para todo mundo, para a família. E ele fazia questão de servir todo mundo. E isso se tornou uma tradição familiar, que no aniversário do seu Getúlio, todos os 9 filhos iam para comer o churrasco ao redor da mesa. Eu tenho alguns tios que foram embora para o Rio de Janeiro, e no aniversário do seu Getúlio eles tinham que dar um jeito de vir para comer o churrasco do aniversário do seu Getúlio. E esse dia era um dia feliz. Era um dia feliz para o meu avô, por ter a presença dos filhos. Era um dia feliz porque tinha churrasco. E era um dia feliz porque os irmãos se encontravam. Eles se deleitavam com um bom e belo churrasco, com a presença do pai e com a presença dos seus irmãos. Quando nós falamos de congregar, falamos sobre a igreja como família de Deus, Deus nosso Pai se alegra quando seus filhos se reúnem para adorá-lo, para cultuá-lo. Essa aqui é a ideia. Tentei fazer aqui uma analogia entre meu avô e Deus. E Deus preparou um dia para que essa reunião acontecesse. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. E agora eu quero convidar os irmãos então a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ler, aqui é os 10 mandamentos, nós vamos ler a partir do versículo 8, escute com fé o que diz a palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Até aqui. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, nós chegamos a Ti em oração, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração, Deus. Nos mostra, Senhor, a beleza da Tua lei, Senhor, a Tua sabedoria revelada nela, e nos ajuda, Senhor, a organizarmos, Senhor, a nossa vida e colocarmos o nosso coração no lugar certo, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, acho que aqui a maioria das pessoas conhecem os 10 mandamentos. Esse mandamento em específico fala a respeito do dia do Senhor. Vocês lembram que o tema da pregação é congregar, mas eu vou falar hoje mais abrangentemente sobre o dia que Deus separou para que nós estivéssemos juntos. Assim como o aniversário do meu avô, todos os filhos tinham que estar reunidos, Deus separou um dia para que o seu povo também se reunisse e se deleitasse na sua presença. Olha que interessante, só para dar um contexto aqui do que estava acontecendo. Vocês sabem que Moisés, Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, da servidão.
E lá no Egito, a escala de trabalho era 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o nosso Deus agiu poderosamente e tirou o seu povo de lá. E quando eles chegaram então no Monte Sinai, o monte começou a pegar fogo, trovões, e de lá, Deus disse as suas 10 palavras, o decálogo, que são os 10 mandamentos. E esses mandamentos seriam instrução para como o povo que pertence a Deus vivesse. Às vezes a gente tem uma tendência negativa de enxergar os 10 mandamentos como obrigações. Mas nesse caso, especificamente esse mandamento, era para lembrar o povo duas coisas. Primeiro, e a gente pode ver isso aqui no texto: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias. Eu gosto de dizer que esse, na verdade, não é o mandamento do descanso, mas também é o mandamento do trabalho. Deus está dizendo: trabalhará 6 dias. Então a gente não tem nem a opção de não trabalhar, e também é o mandamento do descanso. Então Deus manda trabalhar e descansar. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem teus animais, nem os estrangeiros. Pois, versículo 11: em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Só que esse mandamento começa com a palavra lembra-te. Como assim lembra-te? Esse povo ficou 400 anos escravo no Egito, foi retirado por Deus, e agora que Deus estava apresentando a lei, como que ele diz assim, lembra-te do dia de sábado? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo para que o povo lembrasse, primeiramente, o fato de que Deus é Criador. Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, por que observar esse mandamento? Por que olhar para esse mandamento? E o que isso significa diante de todos os outros povos? Quer dizer que nós, o povo de Deus, ao não trabalhar um dia, primeiro, nós cremos que Deus é o Criador. Nós estamos anunciando para todos os povos que não conhecem a Deus, de que Deus é o Criador dos céus e da terra. E Ele fez isso em 6 dias, e o 7º dia, Ele separou, não porque Ele estivesse cansado, mas para que nós pudéssemos descansar de todo o trabalho, e para que nós pudéssemos sentar na mesa do seu Getúlio e comer um churrasco com Ele, ou seja, desfrutar da presença de Deus. Deus separou. Quando Ele fala santificou, santificar é separar. Deus separou um dia para isso. Deus separou um dia para isso. Então, ao observarmos isso, primeiro, nós lembramos que Deus é um Deus criador. Quando você separa um dia na sua semana para vir à igreja, congregar com seus irmãos, participar da mesa do Pai, você está anunciando para o mundo que você crê em um Deus criador dos céus e da terra. É isso que quer dizer esse mandamento. Segundo aspecto desse mandamento. Então esse mandamento remete à ordem criacional de Deus. Lembra que Deus é criador, mas também lembra que Deus é um Deus libertador. Porque hoje o povo pode descansar um dia do seu trabalho, porque Deus libertou o povo da casa da servidão. E isso tem uma aplicação também para nós. Nós também podemos anunciar ao mundo quem é o nosso Deus, aonde está o nosso coração quando nós descansamos nele, quando nós tiramos um dia para descansar e para adorar ao nosso Deus. Vocês lembram que
eu não sei se foi na última pregação ou na penúltima, mas eu falei que o fato de nós nos reunirmos como igreja é como se fosse um sermão cósmico. O que é um sermão cósmico? Nós nos reunimos aqui e anunciamos de que existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e é por isso que nós nos reunimos aqui. Então o fato de nós sairmos da nossa casa e nos reunirmos aqui, já é uma proclamação para o mundo, de quem é o nosso Deus, de quem é o Deus verdadeiro e quem é o seu povo. Então, ao separar esse dia para adoração, nós anunciamos ao mundo que Deus é Criador e de que Deus é libertador do seu povo. John Payne tem uma definição sobre o culto que eu gostaria de ler. Ele diz assim: quando os crentes se reúnem para adorar no dia do Senhor, eles tomam parte na atividade mais significativa, importante e maravilhosa que possa existir. O culto não é apenas uma atividade da igreja, é também a principal ocupação de querubins e serafins, seres cheios de glória e poder, servos de Deus que voam ao redor do seu trono, declarando infindáveis expressões de louvor e de devoção. Quando nós nos reunimos aqui e adoramos ao nosso Deus, nós representamos, dramatizamos aquilo que já existia no céu e que existirá para sempre. Por isso que eu falei que a nossa reunião aqui é um sermão cósmico. Por isso que é importante nós congregarmos. Vir à igreja é mais do que encontrar pessoas que nós gostamos, cantar músicas que gostamos, ouvir uma palavra que gostamos. Congregar é uma proclamação, é um anúncio de quem nós somos e de quem o nosso Deus é. Irmãos, nós fomos criados para amar a Deus e nos deleitarmos nele. Assim como o aniversário do meu avô era o evento mais importante para a família, o culto público é o evento mais importante para o povo de Deus. É o evento mais importante para a família de Deus. Foi por isso que Deus separou um dia para que nós adorássemos a Ele. Então o quarto mandamento começa com lembra-te. Lembra-te da criação e lembra-te do Criador. Ao vir aqui hoje, nós estamos fazendo isso. Estamos aqui para nos lembrar do Criador e fazê-lo conhecido. Muitas pessoas têm dificuldade. Quando eu li aqui um dos mandamentos, e nós somos uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que que anuncia o Evangelho da Graça, muitas pessoas têm muita dificuldade com o Antigo Testamento. Principalmente quando tem a palavra mandamento juntos. Aí começa a estragar o clima. Mas a palavra Torá, no hebraico, ela não é apenas lei no sentido jurídico, mas a palavra lei no hebraico também significa instrução. Instrução. Então, como os 5 primeiros livros da Bíblia contêm a instrução de Deus, primeiro, de como o mundo foi criado e por que ele foi criado, e segundo, de como o povo de Deus deve viver. Então a lei, em certo sentido, ela é instrução, e esse é um significado possível também para a palavra Torá. Deus revelou para o seu povo qual é
a sua vontade para todos os povos de todos os tempos. E nós precisamos olhar com respeito e com carinho para a lei do Senhor. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu fui ensinado errado na minha igreja. Eu fui ensinado que eu tinha que focar mais no Novo Testamento, que não precisa nem começar pelo Antigo Testamento, já começa no Novo e já fica ali pelo Novo. Depois tem umas coisas que tu não vai entender de profecia e tal, que o importante é o Novo Testamento. Isso foi dito para mim várias vezes quando eu era adolescente. Mas Deus graciosamente usou pessoas para me mostrar que aquilo que o salmista diz, que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Nós precisamos da Bíblia por inteiro. A Bíblia toda é a revelação de Deus. Nós precisamos dela por inteiro. E podemos aprender e devemos aprender todo o conselho de Deus, toda a revelação de Deus. Então, a minha intenção hoje é mostrar aqui a natureza desse mandamento que eu acabei de falar. Nós voltamos para a ordem criacional e esse é o desejo de Deus para nós. E agora eu vou tocar num ponto um pouco mais sensível, porque se nós, beleza, isso aqui está falando de sábado, não está falando de domingo. Você parou para pensar isso? Por que nós estamos no domingo, se lá fala sábado? Onde é que a gente se perdeu? Onde é que mudou? Onde é que a gente se perdeu aqui? Quando é que mudou e não me avisaram? É isso que eu não vou falar hoje. Então nós falamos sobre a natureza desse mandamento, do quarto mandamento, como ele é um princípio que invade o Novo Testamento. Porque muitas pessoas às vezes fazem uma leitura errada de que o Velho Testamento caducou, não tem nada para a gente aprender aqui, vamos só daqui para frente, né? De Jesus para frente. Mas nós temos muito para aprender. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir toda boa obra. E que boa obra é essa? Essa obra é a instrução da lei do Senhor. Jesus cumpriu todos os mandamentos, no nosso lugar inclusive. Então nós devemos demonstrar zelo e deleite no quarto mandamento. Então nós devemos observar esse mandamento. Quer ver uma outra coisa? Como uma pessoa que é verdadeiramente piedosa, vou dar uma definição que vocês podem guardar no coração. O que é um alvo para nós? Uma síntese do que nós buscamos. Uma pessoa verdadeiramente piedosa é uma pessoa que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ama o que Deus ama e que odeia o que Deus odeia. É assim que a gente se torna parecido com Jesus. Jesus amava, né, e ama o que Deus ama e odeia o que Ele odeia. Isso explica muita coisa. Por exemplo, justifica o fato de Jesus ter virado as mesas no templo e ter quebrado um monte de coisa. Ou como assim? Jesus manso e humilde chegou lá no templo e quebrou todas as coisas. Porque Jesus odeia o que Deus odeia. Jesus odeia idolatria, odeia injustiça. Então olha que interessante, como esse princípio. Então assim, no Novo Testamento nós olhamos para trás, buscando princípios que agradem a Deus, para que nós possamos obedecer a Deus. Então essa leitura dos 10 mandamentos é uma leitura principiológica. A gente olha para esses mandamentos. A gente não está mais agora debaixo da condenação, porque Cristo morreu no nosso lugar e sofreu a condenação pelos nossos pecados. E o que é pecado? É desobedecer a lei de Deus, é pecado. Essa é a definição de pecado. Isso provavelmente vai aparecer no Catecismo Nova Cidade mais para frente, hein? Pecado é desobedecer a lei de Deus, é não seguir as orientações de Deus, a forma como Ele escolheu que o seu povo, a sua criação vivesse. E como isso é sério, eu não quero colocar medo em vocês aqui, mas a pena para
A desobediência a esse mandamento era a morte, era a pena capital. Pô, imagina tu ser executado porque não veio no culto. Já pensou uma coisa dessa? Ou não guardou o sábado? Como é que tu chegou aqui no céu? Ou não guardei o sábado, os caras me pegaram, me apedrejaram, que não cumpriu o mandamento, executaram a lei. O que bom que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Então deixa eu dizer uma boa notícia para você. Você não vai ser executado agora por quebrar esse mandamento, porque Cristo obedeceu isso no seu lugar. Mas agora Cristo te devolve para a lei para você aprender a obedecer primeiramente o mandamento e depois usufruir das benesses que vêm desse mandamento. A gente vai falar isso no terceiro ponto. Então a pena, isso está lá em Êxodo 31, versículo 12. Era uma pena capital. Então não guardar, não observar este mandamento. Pensa assim comigo. Se o pai dá uma orientação para o filho de como ele deve fazer as coisas, e o filho não faz, o filho está desprezando o pai. É isso que significa. Quando nós desprezamos a lei de Deus, desprezamos a forma como Deus gostaria que nós vivêssemos e agíssemos, nós estamos desprezando o próprio Deus, rejeitando o próprio Deus. Esse Deus que é Criador e Libertador. Só para a gente fazer aqui um panorama da Bíblia sobre esse tema, esse assunto. Lá em Ezequiel capítulo 22, o profeta Ezequiel diz que um dos motivos pelo qual o povo de Deus foi cativo para a Babilônia foi por não ter guardado o sábado do Senhor. Então isso para Deus não é uma coisa qualquer, não é um detalhe qualquer, uma trivialidade. Para Deus isso é importante. Se você quiser ler em casa depois, Ezequiel capítulo 22, versículo 8. Então nós devemos observar o dia do Senhor. E como que nós fazemos isso? Duas coisas. Nós descansamos nesse dia, porque foi para isso que esse dia foi planejado, e nós adoramos a Deus nesse dia. Como é que, nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, não, beleza, se isso de fato é um mandamento, se era uma pena capital desobedecer esse mandamento, como é que eu obedeço esse negócio então? A gente observa esse mandamento descansando e adorando o nosso Deus. Então você deve descansar e adorar a Deus no dia do Senhor, não porque você é um escravo, pelo contrário. Não porque você é um escravo do faraó e ele está ordenando isso. Não porque você é um escravo do seu trabalho, mas pelo contrário, porque você foi liberto pelo Deus que é Criador e Libertador. Olha como muda a forma de obedecer. Quando eu tenho essa consciência de que Deus é o Criador e o Libertador, eu tenho alegria, é um privilégio poder sair da minha casa, encontrar os meus irmãos e adorar a Deus, e depois ir para casa e tirar uma boa soneca, né, Wellington? Depois do almoço, para a glória de Deus. Sabia que dá para tirar a soneca para a glória de Deus? Está obedecendo o mandamento ainda. Que dia então a gente faz isso? Sábado ou domingo? Eu queria que vocês abrissem comigo, vamos lá. João capítulo 20. A partir do versículo 19.
Eu só estou querendo mostrar para vocês que, beleza, esse é um preceito da lei, é algo da lei. O dia do Senhor, que não é nem da lei, né? Eu falei que é lembra-te da criação, começou lá na criação. E essa verdade vai tomando tempo. Quando que isso aí mudou, então? A gente tem um vestígio aqui de quando isso vai mudando. Nesse texto, diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, o sábado é o sétimo, tá? E o domingo é o primeiro dia da semana. Estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco, com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E aí continua. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Faltou o culto. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, no domingo seguinte, os seus discípulos estavam ali outra vez, reunidos, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, a portas fechadas, no dia da ressurreição, e Jesus veio. E aqui a gente viu um mini Pentecostes. Jesus veio e soprou o Espírito Santo neles. Mas Tomé faltou o culto. Tomé não estava lá. E Tomé perdeu essa porção, pelo menos naquele momento, antes de Atos 2. Então, entre João 20 e Atos 2, que é a descida do Espírito Santo de Pentecostes, Deus derramou uma porção sobre os discípulos, e Tomé não estava lá. Talvez você esteja perguntando assim: então quer dizer que se eu não vier ao culto eu posso perder algo? Pode. Porque Deus dá uma porção a cada culto. Eu tenho um amigo que diz assim, que o melhor culto é aquele que a gente não vai. Sempre é o melhor culto. Então Deus deu algo ali para os discípulos que Tomé perdeu porque não foi ao culto. E uma implicação aqui é que o afastamento da comunhão e da congregação gera ou catalisa a nossa incredulidade. Então muitas pessoas às vezes estão desanimadas na fé, não tem força para vir, ou buscam refúgio, alívio em outras coisas, que não no lugar onde se tem que buscar isso, que é na comunhão, na congregação, no culto, no dia do Senhor. Mais uma do Novo Testamento. Então, isso foi entrando para o Novo Testamento. Em Atos capítulo 20, versículo 7, Atos 20, versículo 7. Lê comigo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão.
E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite, até aqui. Então, na igreja primitiva, se achou por bem, a partir dos apóstolos, instituir o dia do Senhor não mais no sábado, para não confundir com o judaísmo, mas no dia da ressurreição. Era no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, no dia em que Jesus ressuscitou, que eles se reuniam para partir o pão e lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana. Se a gente for mais para frente, lá em Apocalipse capítulo 1, quando João teve a visão, não vou abrir aqui para a gente ir um pouco mais rápido. Quando João teve a visão que deu, origem à carta ali de Apocalipse, as cartas às igrejas, ele disse que ele estava no dia do Senhor. Ou seja, essa é uma maneira que os discípulos usavam para se referir ao dia em que todos se reuniam, o dia da ressurreição. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás uma voz forte como de trombeta. O que ele está dizendo aqui, assim, Apocalipse é uma carta que era para que os cristãos entendessem, mas para que o Império Romano não entendesse. Era uma carta meio que codificada. Então, os símbolos e as coisas que aparecem nessa carta é para que o povo de Deus entendesse e os romanos não entendessem. Então, quando ele fala que o dia do Senhor, ele está falando sobre também o domingo. Então, assim, só para ilustrar que isso foi tomando a história da igreja, quando o Império Romano caçava os cristãos, a pergunta que eles faziam para identificar alguém que era suspeito de ser cristão era: domine conservaste? Você guarda o dia do Senhor? Você reúne com os outros cristãos no dia do Senhor? E se a pessoa respondesse sim, era leão, fogueira. Então essa é uma marca distintiva do povo de Deus. É o povo que se reúne no dia do Senhor para adorar o Deus que é Criador e Libertador. Mais duas coisas, rapidinho, curiosidades. Vocês lembram do filme Carruagem de Fogo? Esse eu tenho certeza que a Larissa não viu. Eu não vou nem perguntar. É o filme que conta a história de Eric Liddell. Sabe aquela música? Olha só. Eric Liddell era um presbiteriano escocês e ele era um corredor na faculdade. Ele foi participar das Olimpíadas de Paris de 1924. E aí sortearam o dia da prova e o que aconteceu? Ele era o favorito para os 100 metros rasos, ele era o Usain Bolt da Escócia naquela época. A prova dele caiu no domingo. E ele, o que ele falou? Ele falou: não vou correr. Aí a mídia, saiu nos jornais: extremismo religioso, e agora? Tal. Foi veiculado então que ele não correria a prova, que ele era favorito para correr. E aí ele correu a prova dos 200 metros e ele correu a prova dos 400 metros que tinha na época. Hoje em dia não tem mais, só 400, com revezamento 4 por 100. Mas ele correu a prova dos 400 metros na quarta-feira. E aí um outro doido, que também tinha os mesmos princípios que Eric Liddell, escreveu num papelzinho um trecho de 1 Samuel que diz assim: eu honro aqueles que honram o meu nome. E o cara desceu da arquibancada e entregou para o Eric Liddell. Ele não correu a prova por causa do dia do Senhor. E aí ele recebeu aquela mensagem, e ele guardou aquele bilhetinho na meia, e pá! Correu. E ele ganhou o primeiro lugar numa prova que ele não era favorito e o recorde mundial. Essa é a história desse filme, e tem a ver com o dia do Senhor. Uma outra curiosidade: John Stott foi considerado pela revista Times uma das personalidades mais influentes do século XX. E fizeram uma pergunta estranha para ele. A pergunta não era estranha, mas a resposta dele foi estranha.
perguntaram para ele assim: por que você acha que você teve tanto sucesso na vida? A resposta do John Stott foi assim: porque eu nunca negligenciei o dia do Senhor. Eu acho que os jornalistas não entenderam muito bem a resposta de John Stott, mas o povo de Deus entendeu. Porque eu nunca negligenciei o dia do Senhor. Então, na mesma medida que existe um mandamento para nós separarmos este dia para Deus, existem bênçãos do Senhor para aqueles que observam e obedecem o Senhor. E essas bênçãos, eu vou ter muita cautela para falar sobre bênçãos e recompensas de Deus aqui, para vocês não acharem que eu sou pastor da prosperidade, tá? Coisa que eu não sou. Então eu gostaria que vocês abrissem no texto que nós lemos na abertura do culto, que o Tiago leu para nós aqui, Isaías 58. Eu sei que aqui na igreja tem bastante gente que é entusiasta da teologia reformada. O pessoal gosta dos 5 solas, né, dos, 5 pontos do calvinismo, 5 doutrinas da graça. Não pode falar a palavra calvinismo, é 5 doutrinas da graça. Mas isso que eu estou falando aqui hoje é o puro suco da teologia reformada. Se você perguntar para qualquer reformado, ele vai te dizer sobre o dia do Senhor, a importância do dia do Senhor. Isaías 58, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. E olha como o texto termina: é o Senhor quem fala. Irmãos, isso é uma promessa. Isso é uma promessa do Senhor. Se, o texto começa com se. Vamos lá. A salvação é pela graça. Nós ganhamos ela de graça. Na teologia reformada, nós falamos que é eleição incondicional. Deus teve boa vontade para algumas pessoas e concedeu gratuitamente essa salvação, sem depender de nenhum mérito seu, de nenhum merecimento seu. Eleição incondicional. Agora, Deus também tem promessas condicionais para o seu povo, quando ele obedece os seus estatutos, e essa é uma delas. Assim como nos 10 mandamentos a gente tem o honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, aqui tem uma promessa para aqueles que têm cuidado com o dia do Senhor, com o congregar, com fazer parte de uma igreja. O se é uma conjunção subordinativa condicional. Eu tive que pesquisar isso. Então começa com: se você vigiar para não profanar o sábado. Vocês lembram quando Moisés estava num lugar santo e Deus falou para ele: tire as sandálias dos seus pés? É a mesma coisa, a mesma ideia aqui. Nós devemos ter consciência de que Deus preparou um dia para que nós reuníssemos e o adorássemos. Eu acho que eu estou me fazendo entender. Eu não quero colocar aqui um peso nas suas costas a respeito de guardar o mandamento, mas eu quero mostrar para você o quanto Deus valoriza
tanto esse dia, quanto aquilo que está acontecendo aqui agora. Não banalize aquilo que Deus chama de santo. Vigie para não profanar o sábado, tire as sandálias dos pés. O que é isso? É uma consciência de que Deus separou esse momento. Outro se é, se você não fizer o que tem vontade e não falar futilidades. Aqui a gente tem algo para explicar. Eu quero fazer esse exercício com vocês. Quando você pensa num dia perfeito de descanso, se você fechar os seus olhos agora, para onde que a sua mente vai? Para as cachoeiras da Serra do Cipó? Para onde a sua mente vai? Aonde você acha no seu imaginário que você vai encontrar verdadeira alegria e verdadeiro descanso? Esse aqui é o ponto. Porque satisfazer o desejo da nossa carne é muito mais fácil do que fazer aquilo que Deus prescreve na sua lei. Há uma predisposição nossa a atender os desejos da carne e uma predisposição a não obedecer aquilo que Deus exige de nós, porque essa é a nossa natureza adâmica, está aqui ainda. Às vezes está mais calma, às vezes não está, mas ela está aqui. Mas onde que o povo de Deus busca a sua verdadeira alegria? Outra implicação é, se você chamar o sábado do Senhor de delícia, você enxerga a reunião solene, o culto público, como delícia? Você verdadeiramente enxerga isso? Vamos ser sinceros, às vezes não. Às vezes não. Às vezes é uma briga tirar o Noah da cama. Quanto mais filho, mais difícil de vir na igreja. É um monte de gente para arrumar, para dar banho. Às vezes está chovendo, às vezes dá dinâmica no Uber, né? Como é que vai chamar o dia de delícia, o sábado do Senhor, de delícia com Uber a 4x, multiplicado por 4, chovendo? Mas de fato, o que está acontecendo aqui é delícia, o sábado do Senhor. É uma maravilha. Irmãos, isso é a palavra de Deus transformando o nosso coração. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem, você vai olhar para o dia de domingo, para o congregar, para o vir ao culto, para estar junto com o povo de Deus com outros olhos. E essa é a lei do Senhor. É assim que Ele molda o nosso coração para que a gente seja parecido com Jesus. Se você chamar o sábado do Senhor, delícia. Se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor. Então, e aqui vem a condicional. Então, se nós observarmos todas essas coisas, nós teremos, é uma promessa, nós teremos no Senhor a nossa alegria. Irmãos, qual é a nossa tentação? De buscar alegria, satisfação, prazer, sentido, realização em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, a sua lei e a obediência aos seus preceitos. Na nossa cabeça é difícil entrar isso, de que se a gente obedecer o Senhor, mesmo contra o nosso sentimento, mesmo contra a nossa vontade, muitas vezes, a promessa do Senhor é que Ele nos dará da sua alegria. Nós encontraremos nele alegria. Mas foi Deus que falou isso. E é assim que o versículo acaba. É o Senhor quem fala. Então, para o Senhor, isso que está acontecendo aqui hoje é algo muito especial. Muito. Não trivialize, não banalize o culto ao Senhor, o dia do Senhor. Essas são as recompensas. Nós receberemos então alegria.
e aqui eu vou ter muito cuidado para falar sobre isso, a outra promessa é que nós cavalgaremos nos altos da terra. Isso é uma linguagem de triunfo mesmo, de prosperidade, assim, com todo cuidado, no melhor sentido da palavra prosperidade. É uma vida de triunfo espiritual, não só espiritual, em todas as áreas. Você conhece alguém que não está congregando, está progredindo, triunfando na vida espiritual? Pode até ser possível, mas eu não conheci ninguém até agora. Mas por outro lado, uma pessoa que apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, tem se mantido fiel em chamar o dia do Senhor delícia, nosso Deus com certeza recompensará essa pessoa. É Ele quem fala. É Ele quem fala. Então, meus irmãos, eu acho que eu consegui abordar as três coisas. Primeiro, a natureza do dia do Senhor. Começou lá na criação. Deus criou o mundo em 6 dias e separou um dia para que nós pudéssemos encontrar alegria e deleite nele. Foi Ele quem planejou isso para nós. Tem mais uma coisa que eu não falei que eu quero falar. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, vocês lembram sempre que eu penso em filme, agora lembra, Larissa, o filme do Charlie Chaplin, aquele do Tempos Modernos, sabe, que ele vai fazendo, isso tu lembra? Legal. Nessa época, na Revolução Industrial, a Inglaterra definiu que a jornada de trabalho, por causa da Revolução Industrial, aumentaria, seria 8 por 1, 9 por 1, 8 dias, 9 dias trabalhados por 1 de descanso, e o caos se instaurou na Inglaterra. Subiu vertiginosamente o índice de suicídio, violência. Por quê? Daí, então, a coroa da Inglaterra foi perguntar para os magistrados da igreja: não, mas o que está acontecendo? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Por que do nada agora tudo está um caos? Se o povo está prosperando, está tendo dinheiro, estão tendo trabalho, estão tendo ocupação, por que isso está acontecendo na Inglaterra? Foram perguntar para os magistrados da igreja, e sabe qual foi a resposta? Porque vocês violaram uma lei criacional, em que Deus criou o mundo em 6 dias, e deu um dia para o descanso, o dia do Senhor. Essa foi a resposta da igreja, e aí eles voltaram para trás. Para encerrar então, eu falei sobre, primeiro, a natureza do dia do Senhor e a importância de estar junto com o povo de Deus. Eu falei sobre, até eu me perdi aqui, o domingo como sendo o dia do Senhor, que isso no Novo Testamento, os apóstolos começaram a guardar e observar o domingo, o dia da ressurreição e o dia em que o povo de Deus se encontra, para lembrar da morte e do sacrifício de Jesus partindo o pão. Falei também das promessas, da parte positiva, né? Não é só ameaça e julgo, não é isso. As promessas daquilo que nós encontraremos se levarmos o dia do Senhor a sério. Para finalizar, eu queria fazer algumas aplicações de como a gente pode então chamar o dia do Senhor delícia. Como que nós podemos aproveitar melhor o nosso domingo? Primeiro, prepare-se para o domingo. Prepare-se para o domingo. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, prepare-se para o domingo. A gente, como cristãos, diz que o domingo é importante, mas a gente se prepara muito mais para outro tipo de evento do que para o domingo.
O domingo deveria ser o ponto alto da vida de um cristão. Nós deveríamos estar preparados, não só espiritualmente, mas preparados. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, sábado de noite é uma tentação, porque o que as crianças querem? Elas querem ver filme, é sábado. Eu quero ver, e começa, vamos ver o filminho, vamos ver o filminho, vamos ver o filminho. E assim, muitas vezes a gente cedeu essa tentação, daí a gente acorda cansado, quebrado no domingo de manhã, atrapalhado, correndo. Por quê? Porque a gente não observou esse momento de que nós precisamos nos preparar para o domingo. Uma outra coisa é, se Deus se alegra com a comunhão, que a nossa comunhão não se restrinja a apenas o nosso encontro aqui no auditório, mas pratique a hospitalidade. Pode aparecer lá em casa com galeto, com polenta, eu vou gostar. Ou apareça na casa de alguém com o galeto, fica a dica, com o galeto. Pratique a hospitalidade, receba alguém na sua casa, vá na casa de alguém. Esse é um dia para isso, para que os filhos de Deus tenham comunhão. Terceiro, esteja no culto público. Valorize o culto público. Valorize isso que está acontecendo aqui. Valorize. Lembra de Tomé. E faltou o culto e perdeu a bênção. Lembre-se de Tomé. Uma outra coisa para a qual nós podemos usar bem o dia do Senhor é um devocional com a família. A maioria dos pais vai dizer que dia de semana é difícil, porque tem que botar as crianças para dormir, tem que dar banho, não sei o quê, às vezes não dá tempo. Use o domingo. O domingo para isso. Domingo tem tempo. Eu ia falar, desliga o Faustão e o Gugu, eles nem existem mais. O Gugu morreu, o Faustão nem está mais na TV, eu acho. Desliga o Faustão lá e devocional com a família. Uma outra possibilidade é chamar o dia do Senhor de delícia e proclamar os feitos do Senhor como Criador e Libertador, é evangelismo. É um dia propício para o evangelismo. Uma outra aplicação de a gente se preparar para esse dia aqui na igreja, principalmente, não nessa série, mas na maioria das séries, a gente prega expositivamente e sequencialmente. Se preparar para o domingo, você pode ler a passagem que vai ser pregada no dia seguinte. A nossa próxima série vai ser uma série expositiva. Você pode ir caminhando junto à igreja, lendo o texto que será pregado. E a última aplicação, eu sei que essa o Wellington vai gostar bastante, é tire uma soneca para a glória de Deus no domingo. Descanse, porque esse dia foi feito para descansar e se deleitar no Senhor. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Ô Senhor, que privilégio é estar na Tua presença, Deus. Dá para nós, Senhor, um senso de transcendência nesse lugar. De que nós não estamos apenas diante dos nossos irmãos, mas nós estamos diante do Deus vivo. A minha oração hoje, Senhor, eu te peço, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, chamando o dia do Senhor de delícia. Refrigera a nossa alma, Senhor. Refrigera a alma daqueles que estão cansados, que chegaram aqui abatidos, Senhor. Eles possam sair daqui, Senhor, com a sua fé renovada, Deus. Com a sua esperança no Deus Criador e Libertador renovados, Deus. Eu te peço, Deus, que essa consciência que o Senhor nos deu através da Tua palavra hoje, Senhor, perdure. Não nos deixa perder de vista o privilégio que é nós podermos desfrutar do dia do Senhor,
de nós nos reunirmos com os nossos irmãos nesse dia e chamar o dia do Senhor de delícia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.